Eu sou Johanna Sebastião e estou aqui para te abençoar. A minha vida é para abençoar o meu semelhante. Esse canal é para abençoar todo aquele que encontrar esse canal. Então, de início eu já te peço, se você não segue o canal, nos segue nesse canal, deixa o seu gostei, faz um comentário, fala um amém. Esse vídeo hoje, ele vai estar falando de uma coisa muito importante, porque as pessoas perseguem os judeus em todo o mundo. E o que acontece aqui no Brasil também não é diferente. Então, o maior problema é que, na maioria das vezes, a pessoa é descendente de judeu, né? Ou israelita, eu prefiro israelita. O que acontece? E persegue aqueles que estão fazendo techuvá, ou seja, aqueles que estão voltando à origem, aqueles que estão se religando da forma mais coerente, forma mais correta possível. Então, aqueles que têm realmente desejo de amar o soberano sobre todas as coisas, de todo entendimento. Então, o que acontece? Aqui eu vou trazer alguns nomes que vai deixar bem claro, né, que essas pessoas elas são descendentes, né, de israelitas que foram vítimas da perseguição na Segunda Guerra, no Holocausto, na Inquisição. Para poder a gente dar uma atualizada, né, no canal aqui Túnel do Tempo, a gente vai voltar no passado um pouco para você entender algumas coisas que acontecem hoje aqui. Então, o que acontece? Eu vou aqui verificar aqui, né, porque as pessoas muitas das vezes elas não têm noção, mas a Inquisição ela não tem muito tempo. Por exemplo, as pessoas da minha idade, seus avós e bisavós, com certeza viveram o tempo da Inquisição. E se elas bobeassem, o que acontece? Elas iriam ser mandadas para a capital, que na época era, se não me engano, Rio de Janeiro, Salvador, não sei. O que acontece? E depois era mandado para Portugal, né, no caso. Então é o seguinte, então a Inquisição acabou somente há 206 anos, mais ou menos, porque todo dia o ano está passando e a gente desatualiza. Então, um ano a mais, 2 a mais, 3, não vai levar em consideração, certo? Então, uma das coisas principais. Então, só para te atualizar mais um pouco, certo? A escravatura foi abolida há mais ou menos 137 anos, certo? A criação da letra J tem 500 e poucos anos também, 508, se não me engano, certo? Então, o que acontece? A reforma protestante também. Então, nós precisamos entender que as pessoas no passado, elas não tinham prazer em dizer que era um israelita, um israelense, um judeu, certo? Por quê? Porque a perseguição era tão grande, certo? A dificuldade é tão grande, certo? Que ela fazia questão, muitas até, de jogar os documentos fora. A pessoa fala assim,
Não, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, eu sou descendente de alemão. O que acontece? Sim, você é descendente de português. O que acontece? Mas antes você é descendente de Israel, ou seja, os seus antepassados, seu avô, bisavô, é descendente de israelita. O que acontece? Aí ele vai, por exemplo, para Itália. O que acontece? Vem para cá, ele não vai falar que é judeu, vai falar que ele é italiano, lógico, certo? O que acontece? E veja só, da mesma forma assim o alemão, da mesma forma assim o holandês, da mesma forma todo o pessoal da Europa, de onde quer que for. O que acontece? Mas veja só, eu vou falar alguns nomes aqui para você entender, certo? Então é o seguinte, principalmente aos coanins, ou seja, ao sacerdote, o Oliveira, certo? Então, com certeza, certo? Os Oliveira, certo? Ou seja, a Oliveira verdadeira, né? O que acontece? É descendente de israelita, certo? A minha avó materna é Oliveira, certo? O meu avô materno é Pereira Pontes também. O que acontece? É descendente também. A parte do meu pai é o Alves, não, o Neves. Então o que acontece? Mas também tem o Alves, né? Então eu quero falar um aqui bem interessante, que é o Guimarães, né? O Guimarães, as pessoas não sabem, mas o Guimarães é muito importante, né? Geralmente o Guimarães é aquele cara capacitado na ciência, na matemática, certo? O que acontece? Lá na Brit Hadashah, que o pessoal chama de Novo Testamento, certo? Ela está falando a respeito do 666. E o que acontece? Lá está dizendo assim, ó, aquele que tem a ciência, o que acontece? Vai calcular o nome de um homem. E esse homem, certo? O número dele é a besta, ou seja, é o 666, certo? Então o que acontece? Então, essa ciência é a guimatria, né, que vem o Guimarães. O que acontece? Aí o cristão, o católico, aí no caso, né, o católico tradicional, sem ser o católico protestante, o que acontece? Não, também o protestante, ele não sabe, ou seja, ele passa despercebido, porque isso aí foi, ou seja, com certeza não era interessante para as pessoas saberem. Então o que acontece? Veja só, lá em Israel, a imatria é uma coisa tão comum que uma criança vai conseguir fazer esses cálculos. Mas aqui a gente nem conhece, né? Mas só que não, a maioria do planeta não conhece. Por quê? Porque fizeram questão de apagar a cultura de Israel, certo? Ou seja, destruir, né? Então o que acontece? Na verdade, ou seja, as pessoas falam assim, não, você é messiânico, né? Você crê em Genésio, né? Não creio em Genésio, né? Então o que acontece? Jesus e Yeshua não é o mesmo, certo? Então o que acontece? Eu sou israelita, certo? Então a comunidade israelita é o bom samaritano. Então o que acontece? Então diz
que tem gente que fala de até mais, né? 60% dos brasileiros, ou seja, tem gente que fala que até 80%, vamos deixar para 40%. Então o que acontece? Veja só, são descendentes de israelita, de judeu, certo? Então o que acontece? Aqui a gente vai falar do Ezequiel 37, né, que fala sobre a restauração dos ossos secos, né? E essa é uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje, né? Israel está florescendo. E o que acontece? Na Ucrânia, o pessoal não volta. Ele sai e não volta. Mas Israel hoje, certo, é um nível mais alto de volta, esqueci o nome correto, né? Mas é o pessoal que mais volta para os países de origem, certo? Então, por quê? Porque é uma profecia. Então, essa profecia é a profecia, certo, de Ezequiel 37. O vale de ossos secos, né, está falando sobre Israel. Então, o que acontece? Então, nesse canal você vai encontrar orações que estão pedindo por Israel, pelo Brasil, por toda a humanidade, por você que segue o canal, né? O que acontece? E para você que vai assinar o canal também. Então, veja só, no final eu vou fazer uma tefilá, ou seja, uma oração, né, por toda Israel, mas não a Israel Estado, né, por Israel Estado também, lá naquela lugarzinho lá pequeno lá, certo? Mas por Israel que está, ou seja, todo o campo da terra. Assim, sobe não, Belinho. Então, pode subir. É a gatinha aqui. Ela quer vir pro colo. Então é o seguinte, por toda a humanidade. Ela me tirou aqui um pouquinho da atenção. Então, através de Abraão e de Israel, ou seja, é cumprida a promessa, né, de toda a humanidade, o soberano abençoar toda a humanidade, né? Então, Israel não é simplesmente um país, por isso que é tanta perseguição, né? As pessoas não param de atacar Israel. O que acontece? E Israel é o sacerdote da humanidade, ou seja, como a igreja para a humanidade, ou seja, no 7º milênio, certo? Quando o Mashiach vir e estabeleceu o reino, né, em Yerushalayim, Jerusalém, o que vai acontecer? Certo? Lá ela vai ser, ou seja, a cidade sagrada, né, o lugar onde todos os povos vão para Israel, ou seja, todo ano o povo tem que ir para Israel para ser, ou seja, pegar ali o seu benefício, né? Ser abençoado. Então, eu falei aqui a respeito dos nomes, né? Mas então eu vou voltar. Você que talvez é Lima, Rodrigues, Machado, né? Silva é demais, muito Silva, né? Então o que acontece? E outros vídeos a gente vai fazer também. Não vou fazer muito longo não, né? Mas relembrando, você que não é inscrito, deixa lá o seu gostei, deixa lá um olho, um amém, que está nos assistindo, né? Por quê? Porque isso é importante para que seja enviado para mais pessoas. E veja só,
também é importante que você possa colocar nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, certo? Você que gosta de Israel, você que tem uma alma judaica, né? Você que ama, você vai fazer esse trabalho, porque fazendo esse trabalho, as pessoas vão fazer techuvá, vai voltar à fé verdadeira, única, o que acontece, e vai aproximar o retorno do Mashiach Yahushua, certo? Que está próximo, mas você vai apressar mais ainda. Por quê? Porque a promessa é, ou seja, uma terra sem hospital, sem cemitério, sem cadeia, sem roubo, sem mentira, sem traição, sem desamor, né? Então, uma terra onde realmente é vivido o plano do soberano de Israel. Porque o soberano de Israel é aquele que planejou o melhor para suas criaturas, para sua criação, né? Então, o que acontece? Porém, era necessário, né, que tudo isso acontecesse, né? Então, shalom, shalom, brahá, eu vou fazer agora abrahá para abençoar toda a humanidade. Vou estar aqui colocando ali o fogo na menorá, certo? Por que a menorá? Porque a menorá, ela vai atuar em símbolo, viu? Não é um candelabro, não simplesmente para acender a luz, não, certo? Vou colocar aqui, não da forma correta, mas eu vou colocar aqui para poder fazer a tefilá por toda a humanidade. Então, você que esperou, você pode aí dizer um amém, certo? Você pode concordar, né, com a nossa oração. Soberano de Israel, nesse momento eu me coloco diante de ti para abençoar, fazer abrahá para toda a humanidade, para Israel, pelo Brasil, por todas as pessoas que se relacionam comigo direto ou indiretamente. Meu Abba, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade nos traz proteção, alegria e vida plena. Então, que o Mashiach e a Yahushua venha estar voltando e abençoando toda a humanidade, hoje e sempre. Amém.